Nas trocas comerciais, Portugal exportava produtos para os países em conflito, como açúcar, tabaco e wolframio. A anunciada neutralidade de Portugal começava a vacilar. A atitude que o governo português toma em relação ao fornecimento de wolframio mostra bem a sua posição. Aos protestos ingleses contra a venda de wolframio aos alemães, o governo português responde com uma contraproposta, a de deixar de vender este minério tanto aos alemães como aos próprios ingleses, o que não foi por estes aceite. No entanto, em 1944, as exportações para a Alemanha acabaram por ser interrompidas por imposição dos aliados. Até ao final da guerra, as exportações para a Alemanha foram pagas com ouro canalizado via Suíça. Salazar aproveitou ao máximo todos os espaços possíveis de manobra, numa altura em que os efeitos da guerra chegavam já à população. Do ponto de vista do equilíbrio entre as importações e as exportações, a posição da neutralidade portuguesa permitiu-lhe que, nos anos entre 1941 e 43, as exportações ultrapassassem as importações, o que nunca mais se viria a verificar. Esta hábil gestão da neutralidade portuguesa trouxe-lhe, no final do conflito, os benefícios da paz, sem ter de pagar o preço da guerra. A conjuntura de guerra veio agravar a estrutural independência do país em relação ao estrangeiro. Apesar do afastamento das tropas portuguesas dos cenários do conflito, os efeitos da Segunda Guerra Mundial acabariam por se fazer sentir em Portugal, acentuando as desigualdades sociais e agravando as condições de vida de grande parte da população. A escassez de alimentos conduziu rapidamente à inflação, ao assambarcamento, ao mercado negro e ao aumento de contrabando, adiante sucessivamente à aplicação do racionamento direto dos produtos. O governo tenta regularizar a oferta pela contenção dos preços, através de medidas como o fomento e o controle da produção agrícola, ou a substituição das importações. Ao ensaiar-se o estabelamento dos preços agrícolas junto do produtor, viria a registrar-se um desvio maciço da produção para o mercado negro, bem como uma quebra acentuada na produção. Esta situação seria ampliada pela burguesia industrial e comercial, que soube aproveitar a conjuntura da guerra da melhor maneira e com grande proveito próprio. Perante o agravamento da situação do abastecimento alimentar, o governo vê-se obrigado a introduzir, em março de 1943, o racionamento dos bens essenciais, medida que não resolveu as graves deficiências do país. Em maio de 44, perante a exiguidade da ração de pão, por exemplo, viria a ser criado um suplemento para os trabalhadores que despendessem demasiado esforço físico no desempenho das suas funções. Era também uma tentativa de colocar água na fervura do movimento grevista que se alastrara ao mundo rural. Às greves nos principais centros industriais juntavam-se agora os protestos dos camponeses em marchas de fome e em levantamentos contra a requisição das colheitas ou o tabelamento dos preços, organizando-se em assaltos a armazéns onde os grandes lavradores assambarcavam as coisas. Entretanto, a neutralidade de Salazar oscilava agora para o lado aliado, aproximando-se, a partir de 1944, dos Estados Unidos da América. Os americanos pretendiam beneficiar das facilidades concedidas aos ingleses. Quando finalmente chegaram a um acordo, comprometem-se a ajudar Portugal na recuperação de Timor-Leste, que tinha sido ocupada pelos australianos em 1941 e depois pelos japoneses em 42. Os americanos passam a utilizar os Açores para a ponta aérea até ao norte da África. Portugal conseguiu permanecer fora da guerra numa situação de aliado não ativo. Foi uma das raras zonas de paz num mundo a ferro e fogo e serviu de refúgio a muitos foragidos de variadíssimas proveniências. Um desses refugiados foi o arménio Calouste Gulbenkian, que se fixou no nosso país, tendo legado a sua fortuna para a constituição da fundação com o seu nome, a qual se tornou uma das mais notáveis instituições ao serviço da cultura portuguesa. O embaixador Aristides de Sousa Mendes, em França, ajudou dezenas de milhares de refugiados, nomeadamente judeus, a fugir via Lisboa para os Estados Unidos
e emitiu vistos à revelia do governo de Salazar. Com o final da guerra, o governo de Salazar decretou luta oficial de 3 dias pela morte de Hitler, em 1945. Salazar iniciou então uma série de reformas políticas de fachada após a derrota das ditaduras, para se manter no poder. O fim da Segunda Guerra Mundial representou na Europa Ocidental, do ponto de vista político, o triunfo das democracias como forma de governo e a condenação dos totalitarismos. Seria a neutralidade colaborante portuguesa que viria a assegurar, em grande parte, a permanência do regime quando, em 1945, se dá a vitória das democracias ocidentais. Em Portugal, muitos entenderam que tinha chegado a hora de mudança. Durante a guerra, nem alemães nem ingleses mandam em nós. No pós-guerra, nem americanos nem ingleses hão de mandar. Ninguém, nunca.